A gente agora dá uma pausa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 para começar os donos da bola desta terça-feira aqui na Band para repercutir, né, principalmente mais uma derrota do Inter, dessa vez para Chapecoense. Se alguém ainda tinha dúvida, agora tem certeza, né? O Inter realmente está correndo riscos de rebaixamento, está apenas um pontinho acima do Figueirense, que é o 17º colocado, é o primeiro time na zona do rebaixamento. A gente vai falar também do Grêmio no programa e, claro, hoje a primeira Libertadores do Inter de 2006 completa 10 anos neste dia 16 de agosto. Não bom para os colorados, né, comemorarem, porque o time atualmente está numa fase ruim, mas para quem quiser lembrar-se um pouco mais nostálgico, há 10 anos o Inter era campeão da América pela primeira vez. João Batista Filho, Daniel Oliveira e Ribeiro Neto é a bancada de hoje. E logo de cara, João Batista vai ler os recados que você mandar através das redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos logo de cara, então, falar, né, desse jogo do Inter, 1-0 para a Chapecoense, e você confere a história do jogo na reportagem da repórter Elisandra Vissotto. No início do retorno, a Chapecoense queria a vitória para iniciar a etapa final mais tranquila. Os visitantes iniciaram pressionando, mas Danilo segurou a bola com segurança. A Chapecoense chegou respondendo com Kleber Santana, que chutou forte. O Inter assustou nessa cobrança de escanteio. Danilo chegou a tocar na bola, mas ela foi para fora. O Inter mais uma vez desperdiçou. Na cobrança de falta de Johan, por pouco a Chape não abriu o placar. Valdívia mandou para Sacha, que arriscou sem dificuldades para o goleiro Danilo. No segundo tempo, Kempis, por pouco de cabeça, não marcou. Matheus Biteco tentou neste chute forte, mas a bola foi para fora. Alex cobrou a falta na cabeça de Paulão e Danilo fez uma boa defesa. Mas foi nos minutos finais que Martin Lúcio fechou a noite marcando o único gol da partida. Nem mesmo com a estreia de Celso Rotti, o Inter conseguiu parar a Chapecoense, que venceu e começou com o pé direito esse retorno do Campeonato Brasileiro. Acima de tudo, o Verdão do Oeste Catarinense conquistou 3 pontos e não perde para o Internacional desde maio de 2014. Eu acho que o jogo foi muito igual, muita disputa, pouca qualidade técnica dos dois lados. Nós tivemos defensivamente uma evolução, mas temos que melhorar muito. Tá aí o Inter na estreia do Celso Rotti, completou o 12º jogo seguido sem vitória. Foi assim, a sequência começou com o Argel, seguiu com o Falcão e agora no primeiro jogo, Celso Rotti perdeu o gol no finzinho. O Inter que mostrou ser um pouquinho melhor do que nos outros jogos, podia ter vencido o jogo também, foi um jogo equilibrado, até foi um jogo chato em diversos momentos, chances para os dois lados, mas foram poucas também, não foram muitos, o jogo foi modorrento, arrastado por um bom período, mas o Inter no final do jogo... Assim, quando a fase realmente é ruim, as coisas acontecem quando menos se espera e o Inter perdeu de novo. No caso do Internacional é o seguinte, né? Vai entrar Martinúcio, esse jogador viveu um drama pessoal, quase encerrou a carreira, fez o gol. São coisas que acontecem, né? Quando tá mal, tudo acontece. Tudo Já acontece. Tinha feito o gol contra o Inter pelo Peñarol, né? Isso. Naquela eliminação no Beira-Rio 2011. Aliás, o jogo não foi bom, né? Também não esperava muita evolução do Inter, o Celso Rotti mal chegou. Agora ficou uma lição, né? Que é uma máxima do futebol e que ontem ela se fez presente, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Pois é, Daniel, tu ontem foi o único que dizia que o único resultado bom era a vitória. Eu para mim, pro Ribeiro também, o Meneghetti também estava com essa opinião de que o empate servia. É que o Inter com o empate ficaria a 2 pontos da... Mas simbolizaria um recomeço, né? Começando a... Eu não sei, Cadu, na próxima rodada ele poderia ser um integrante do Z4. Por isso claro, que eu digo, era jogo para ganhar. Aliás, a não ser que me prove ao contrário. Não, mas é impressionante, né? Eu acho que o empate ele poderia ocorrer se de repente o time tentasse ganhar, lutar, se tivesse as melhores chances e o empate fosse uma infelicidade. Mas o Celso Rotti disse na entrevista coletiva que ele já viu um time mais competitivo. Isso aí o Internacional... Competindo mais. Mas o Internacional sempre foi assim nos últimos jogos, né? O Inter foi uma entrega absoluta dentro de campo. Mas nos últimos jogos ali, não sei se tem sido tanto. Não tinha sido tanto também. Até aquele outro jogo contra o Fluminense, sim. Lutou. Mas teve uns jogos aí que o Inter não estava mais tão aguerrido como a gente dizia, que era com o Argel e tal. Que perdia, mas perdia brigando.
Eu estou revendo esse gol aí, mas pelo amor de Deus. Sabe que o gol, na verdade, ele começa de um vacilo anterior, né? Eu quero ver se o Ribeiro vai fazer a volantes leitura dos zagueiros batendo cabeça, começou perdendo o tempo frente, da né? bola e tal. Eu vou Quem dizer, perde a bola, Ribeiro, quem perde a bola é o Bob. Aí o Arthur tá fora de posição, o Hernando sai para acudir o Arthur, o Paulão sai para acudir o Hernando. E aí abre o buraco. O Eduardo sai para acudir o Paulão e quando o Eduardo vai para acudir o Paulão, não dá mais tempo de voltar e a pro cara. bola- Mas tinha mais jogadores do Internacional do que da Chapecoense. e a na área. bola ainda passa debaixo das mãos do goleiro. O negócio é Ela assim, bate no Eduardo antes e tira o goleiro da jogada. eu vou dizer o seguinte, Peraí, eu tava... tirou o goleiro da jogada, João. Passou embaixo do goleiro. Sim, o cara ia defender e bateu no Eduardo. Como é que ele ia defender se a bola passou nele e ele não defendeu? Não, mas é que sabe qual é o problema? Nós estamos mal acostumados aqui no Internacional. A um goleiro porque de alta exigência. Porque nós vimos o Alisson fazendo defesas impossíveis. Como no outro Inter e Chapecoense no Beira-Rio ano passado, que ele cara a cara com o jogador fez uma defesa impossível. E aí a gente que o tá mal Marcelo acostumado. Lomba, que o Marcelo Lomba, desde que ele estreou no Inter, teve alguns Ele não tem gols crédito. que se pensa, bom, mas era Eu acho que ele, defensável. assim, ó, Teve alguns lances que não foram gols também, lances normais de jogo, que a gente pensa, ué, mas peraí, podia ter feito alguma coisa diferente nesse lance. Gente, não negócio- dá crédito mesmo. Eu Marcelo nunca Lomba achei não o dá Marcelo Lomba um bom goleiro, Não mas é. eu também não vou botar na conta dele a derrota. A conta Não, é claro de que não, todo, claro de que todo. Há um decréscimo de individualidades impressionante, né? Tu vê o Sacha jogando, logo antes do gol da Chapecoense, o Alex mete uma bola assim, com um açúcar pro Sacha, né? Que está vivendo um momento impressionante. absolutamente assim, desgraçado em termos de técnica, né? Ele não consegue acertar um Tá sem chute, confiança, né, Ribeiro? né? Ele tá sem confiança. E vou dizer assim, ó, eu acho que o resultado serve para muitas coisas, tá? Primeiro, o Internacional vai começar a jogar desse jeito, assim, né? A se ficar. Tu acha que não entendeu? melhora um pouco mais, Ribeiro? Não, eu acho que Com o melhora, tempo? sim, melhora, mas não sei se vai dar tempo para esse tempo chegar, tá? O problema é o seguinte, ó, fica provado, e aí, isso aí é a má notícia que eu dou para o torcedor do Internacional, que não existe, mais uma vez eu vou falar quando contrataram o Falcão, não existe varinha mágica, É isso aí. poção do Obelix e do Asterix, entendeu? Não existe isso aí, tá? Internacional, com diferentes filosofias de jogo, continua um time absolutamente previsível e não dá para quem assiste o Internacional jogar nenhuma perspectiva de vitória. Mas o Inter melhorou um pouquinho ontem, Ribeiro. Melhorou um pouquinho. no quê? Eu não vi nada. Melhorou um pouquinho, entendeu? jogou um pouquinho mais do que estava jogando. Não, o Inter Mas chegou um então pouquinho não tá mais, jogando Ribeiro. nada. Aqui Sim, claro que não está jogando nada, mas isso que eu estou dizendo, 100%. melhorou um pouquinho. Eu não estou dizendo que, meu Deus, melhorou De 0 para Melhorou 1 é 1 e 1 é uma desgraça, entendeu? Então, eu vou dizer assim, ó. Cadu, o problema é o seguinte, melhorar um pouquinho pelo Não que o Inter adianta, estava mas apresentando. Mas assim, mas só um pouquinho, gente. Mas só um pouquinho. Mas só um pouquinho. Em nenhum momento eu disse que adianta, em nenhum momento eu disse que o Inter vai ser campeão brasileiro com esse Não. pouquinho. Só disse que o Inter melhorou um pouquinho. Agora tem uma eu vi o situação. jogo. O presidente Fernando Carvalho disse aqui nessa cadeira onde está Daniel Oliveira que servia para ele o aproveitamento de 42% para fugir da zona do rebaixamento. E eu lembro que foi até uma situação, todo mundo, não, agora com o senhor aqui, com o Celso Rotti, nós temos condições de ver o Inter brigar por algo mais, talvez não no Brasileiro, mas na Copa do Brasil. Esqueçam, né? Vai ser sofrido. O presidente ali já estava dando o prenúncio de que vai ser sofrido. Mas o campeonato do Inter vai ser esse aí, gente. Mas eu ainda acho que o Inter pode melhorar nas coisas do campeonato. Está começando o trabalho do Celso Rotti. A questão é a seguinte, que se a gente vê essa perspectiva de melhora que pode acontecer com o Celso Rotti, que foi o primeiro jogo, se eu, por exemplo, eu defendo a tese de que o Inter melhorou um pouquinho, o problema é o seguinte, não é só o fato do Celso Rotti estar começando, pode melhorar, uma sequência, conseguir uma sequência boa de resultados, enfim. O problema é como o time vai se comportar pela forma como aconteceu a derrota ontem. Assim, ó, Porque a forma como aconteceu a derrota, né? O gol no final, o 0x0 tá. É 0x0, terminou o jogo. Eu juro para vocês que se tivesse terminado 0-0, eu estaria aqui esfuziante. Eu estaria num sorriso só. Porque, como a gente sabe, ponto ganho, empatezinho é ponto ganho para o time que está lá embaixo. Não é. Tá? Eu discordo. Eu discordo. Tem que ganhar. Tem que se distanciar, Ribeiro. Sim, Daniel, mas na situação que tá o Inter não pode exigir vitória. Não, mas de um pontinho em um pontinho numa rodada tu entra na zona de rebaixamento. Essa que é a grande questão. O Internacional está queimando toda a gordura da largada do campeonato.
A gordura não é de chegar no G4. Não seria de chegar no G4 ou estar entre os 4. A gordura é justamente esse inferno. O Inter só tem uma situação tranquila hoje no Campeonato Brasileiro. É dele em relação à Lanterna. O Lanterna hoje tem 13 pontos, o Inter tem 22. O penúltimo, em uma rodada, passa o Internacional se o Inter não ganhar. Daniel Oliveira dá uma boa notícia para o torcedor colorado. Não, mas Fiquem triste. calmos, o Inter não será lanterna. É triste. Eu acho que o Inter não vai entrar na zona de rebaixamento, tá? Sinceramente, eu defendo... Já tem percentual de clube na zona. Eu defendo a ideia que o Inter não vai cair, mas enfim. Bom, não, eu também. Se eu for apostar, se eu for apostar assim, o Inter, tu acha que o Inter vai cair ou não vai cair? Eu aposto que não vai cair, mas sigo com a tese que eu já tinha falado há algumas semanas, vai tomar um susto danado nessa sequência do campeonato. Ribeiro, vai lá e dá o teu recado. Eu tenho uma notícia para você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Isso mesmo, será mais de 1 milhão em prêmios, 350 prêmios de R$ 3.500 e 4 prêmios de R$ 35 mil. E você, que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Bis 125 a partir de R$ 162,51 mensais. Tem XRE 190 a partir de R$ 239,20 mensais. É isso aí. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda. Carlos Eduardo de la Rocha. Muito bem, Francisco Ribeiro Neto. Obrigado pelo recado. O que acha, tá bem? O que tu achou desse casaco do Ribeiro Neto? Bonito? Bonito, tá bonito. Tá olha ali, olha ali. Não. Olha o casaco. Foca em mim. Achamos o quinto Beatle. Achamos o quinto Beatle. Frank Zavalha. Tá elegante. A vida. Ribeiro, mas tem o que Ribeiro, passar por uma repaginada. Ele vai até a metade da cintura, a metade é um casaco... Cara, eu vou dizer o seguinte pra ti. vintage. Não existe pessoa mais fashion que eu no momento. No momento. Mas se tem alguém que tá feia pro meu lado, se tem alguém que tá fashion no Rio Grande do Sul, que tá na moda no Rio Grande do Sul, é o Grêmio, né? O Grêmio tá completamente o oposto, vivendo um ano completamente diferente do que o Inter tá vivendo no Campeonato Brasileiro. Calma. Vamos falar de coisas boas do Grêmio. Calma o quê? Que bom. Não, é que assim, eu não posso descontextualizar. Que o Grêmio está bem. Não, eu quero saber por que tu me pediu calma. Eu quero saber por que eu falei que existe calma. Não é. Porque o Grêmio não tá. O Grêmio também não é. O Inter não. O Inter tá lá embaixo, mas o Grêmio também não tá lá em cima. E onde é que. Tá, mas eu não disse isso. Tá, mas é que tu disse tem um cara que tá fashion, que tá no bom momento. Que tá na moda no Rio Grande do Sul. Pois é, mas há 3 dias atrás não estava. Tava todo mundo cornetando. E era só a internet. Agora, a internet é eu tô falando de hoje. É só pegar o Twitter lá das pessoas que hoje criticam a imprensa e tava a crítica dos caras. Mas eu tô falando de hoje, né? Hoje o Grêmio não tá melhor que o Inter. Não é só hoje, né? Semana passada também tava. Não, perfeito. Então, eu tô acostumado já, porque eu pelo menos tento tento mostrar ao telespectador que às vezes me acusa de ser o chato do programa. De forma injusta, né? De forma injusta. Claro. Mas na verdade eu não posso chegar aqui e ficar falando uma opinião a cada rodada. Entende? Eu não consigo, porque a minha filosofia de análise, ela tem que ser analisada como um todo. O Grêmio, que vai muito bem contra os grandes... Ribeiro, tu tá dizendo que a gente é incoerente aqui? Eu estou falando para o telespectador. Entendeu? Tá. Então vamos embora, né? Porque... Não, mas é que eu acho que tu fala para o telespectador também. Sim, também falamos, mas quando eu falar contigo, né, Ribeiro? Não, mas é que eu falo contigo para o telespectador. Não, tá, então fala para o telespectador. Então, assim, o Grêmio, ele está com dívida. Tudo isso que o Grêmio está construindo, que é elogiável, ele já fez antes. Ele já fez em outras oportunidades e não obteve sucesso. Mas tem uma diferença, Pedro. Ele não brigou, ano passado ele não brigou pelo título. Não brigou. Ou eu acho que agora está brigando. Pela pontuação, sim. Só que o histórico e a dívida do Grêmio, quando eu falo dívida, é a falta de títulos, é tão grande, né, que a gente realmente tem que ter uma certa calma para analisar o produto final do Grêmio. Né? Que o Grêmio tem condições de ganhar o título, ele se aprovou que tem. Mas eu quero ver, por exemplo, quando o Grêmio enfrentar novos desafios, quando enfrentar o Curitiba, por exemplo. Tá? Por exemplo. Onde ele tem dificuldade para implementar essa mecânica do jogo. Entendeu? Entendi. Que bom. Assim, num ponto eu concordo com o Ribeiro.
Só não. Não, esse ponto aí é que agora é o seguinte, Ribeiro, que é o que eu vou fazer? Eu gostaria de concordar com mais coisas, mas tu não me deixa, né, meu bruxo? Daniel tem que falar com o telespectador, tem que ser sincero. É que o Ribeiro falou tanta coisa que o Daniel só lembra de uma, ele gravou uma e... Eu acho claro que o Grêmio vai ter que provar contra os pequenos, pela forma de jogar e tal, mas é diferente do ano passado, o Grêmio nessa etapa tem uma perspectiva. O Grêmio ano passado ele teve uma situação que ele poderia iniciar uma briga. E acabou não conseguindo. Acho que foi o jogo contra o Corinthians mesmo. Foi o próprio jogo contra o Corinthians lá. Aliás, o Rony jogou muito bem. Jogou muito bem. Mas para tu ver como ano passado era uma situação difícil. Tem que ganhar do Corinthians lá para entrar na briga pelo título. Para entrar aí e pensar. Não, hoje pode não ganhar, mas hoje a matemática mostra que o Grêmio está na briga. Sim, o Grêmio está na briga. Claro. O Grêmio está disputando título. Existe... O Grêmio está 4 pontos atrás do Palmeiras e tem um jogo a menos. Uma corrente interna do Grêmio, hoje eles terão uma reunião depois da reapresentação do grupo de jogadores, tem reunião da direção que normalmente ocorre na segunda, mas aí a segunda-feira foi de folga para todo o elenco. E nessa reunião o Grêmio vai tentar ajustar, definir os planos para o jogo contra o Flamengo e tal, no próximo domingo às 11 da manhã, mas existe já um pensamento, Cadu, o seguinte, que o Grêmio jogou muito bem, mas precisa comprovar fora de casa. Isso aí. Hoje está 4 pontos, com um jogo a menos. Só que precisa de uma vitória contra o Flamengo. É claro que no planejamento do campeonato, você pensa o Flamengo fora de casa, empate é bom. Só que como deixou pontos para trás, naquela projeção curta de 5 em 5 jogos do Roger, o Grêmio precisa vencer o Flamengo fora de casa. E é um confronto direto, Daniel. O Grêmio é o terceiro colocado com 35 pontos, o Flamengo é o sexto com 34. É um confronto direto, assim como foi contra o Corinthians, é agora também contra o Flamengo. Essa transferência do jogo contra o Botafogo ela é prejudicial, né? Porque o Grêmio poderia pegar o Botafogo num outro momento, né? Claro. Por isso que o Mauro César, da ESPN, quando disse que tinha que ganhar do Internacional e aproveitar o momento, ele estava correto. E vale para essa situação do Grêmio contra o Botafogo. Não, tem outra. Agora né? o Botafogo foi lá, ganhou do São Paulo 1 a 0. O Grêmio vai jogar a próxima rodada. O jogo do Grêmio contra o Botafogo é no dia 4 de setembro, que é uma data FIFA. E o Grêmio provavelmente vai ter jogadores convocados. Provavelmente sem o Luan, provavelmente sem o Jeromel. Tem que ver. Agora aqui, ó, no nosso Twitter, o @gremista, Grêmio da Depressão, tá colocando aqui, ó, a gente tem até, eu separei no iPad, aquela declaração do Elias, dizendo que ruim tá o Grêmio. Lembra que o Elias falou isso? Sim, sim. Ruim tá o Grêmio, quando perguntaram sobre títulos e tal, e aí eles colocam assim, 3 Grêmio, 3-0 no Corinthians, parece que o jogo virou. Esse é o problema da empolgação do torcedor. Calma, né? O Corinthians é o atual campeão. Focalizada no Mas jogo. O Corinthians é o atual campeão brasileiro. O Grêmio, É que a infelizmente, não ganhou nada. a empolgação do Grêmio se mistura com a queda do Internacional, né? Essa não dualidade ela é bem presente, então é perfeitamente explicável, entendeu, o que está acontecendo, né? Viu, Daniel? Não, Ele tá tocando bateria aqui. Não, o Ribeiro começou com aulas de chula e aí ele vem dançar aqui batendo no chão. Aí fica difícil. O Marcão pira lá. Qualquer coisa, a pata aí ainda. Mas olha aqui, o Cadu, acho que a empolgação que o João falou, o torcedor tem que estar empolgado, né? Pelo momento, a empolgação do torcedor ela é justa. Não, perfeito, mas tem que ter o pé no chão de que... Não, mas aí é o time, né? Porque o torcedor tá acreditando. Agora, o time é que tem que fazer isso aí, né? Eu não vou tirar a empolgação do torcedor. Eu acho que se o torcedor está eufórico, falando para o telespectador, ele tem que ficar eufórico mesmo. O momento mostra isso. O que tu ia falar, Ribeiro? O Grêmio pega Flamengo, depois pega Atlético Mineiro, é isso? Não, o Grêmio vai fora de casa, pega o Flamengo lá em Brasília, às 11 da manhã do domingo, vem no meio de semana e joga contra a equipe do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e depois tem Atlético Mineiro domingo às 4 da tarde em casa na Arena. Mas já é agora o Grêmio contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Isso. Na outra semana, no caso. Na outra semana. E aí depois tem o primeiro adversário agora fraco. daqui a uma semana. O que o Daniel está dizendo que vai comprovar a teoria quando o Grêmio pegar o primeiro adversário fraco e ganhar contra o Coritiba, que vai ser depois desse jogo contra o Atlético Paranaense. E ganhar bem. Atlético Mineiro, perdão. Jogar bem, ganhar bem e não ter dificuldades. Pode parecer paradoxal, né? Mas é verdade, né? O Grêmio vai bem contra os grandes e vai mal contra os pequenos, né? Então, mas essa é a vida do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, né? A vida. Ô, JB, quem voltou nesse jogo contra o Corinthians foi o Everton, né? Fez até o segundo gol da goleada gremista por 3-0 na Arena. Ele tá renovando o contrato, JB? Ele renovou, apareceu ontem no bid de surpresa, porque nós sabíamos 3 jogadores apareceram no bid ontem. O Arthur, volante da base,
base, que foi chamado, inclusive está treinando com o principal, o Breno, lateral esquerdo, que estava no Vitória de Guimarães, e o Everton, que a gente está vendo aí na imagem, atacante do Grêmio. Os outros dois nós sabíamos, mas o Everton renovou até 2020, ou seja, tem um bom tempo de contrato. O salário é basicamente o mesmo, só que agora ele passa a ganhar um bônus por jogos e gols. E um bônus que o Grêmio, tipo, se ele jogar tantos jogos na temporada, se ele fizer tantos gols, quanto bonificação pela titularidade do jogador, para aumentar o rendimento do Cebolinha. Isso é muito comum na Europa. Eu acho muito interessante esse tipo de contrato. Aqui a gente não ouve falar tanto nisso. E acho que deveria ser uma espécie de padrão. Espécie de padrão. Tu não coloca o jogador na zona de conforto. Tem cara que fica acomodado. Tô ganhando bem e tal. Tem cara que acha melhor o jogador jovem pode ganhar ser um não trabalhar para o jogador jovem não estimular, ter o risco, como claro. a gente vê alguns jogadores que se acomodam, que relaxam. E valoriza o produto, porque ele se destacando, obviamente ele fica em evidência para uma possível venda, né? O Everton, inegavelmente, tem que crescer de produção, né? Quando ele conseguir melhorar a sua capacidade de finalização, ele vai ser um jogador muito importante. Se ele repetir o que ele fez no último jogo, né? Botando a bola no gol, é que eu não consigo lidar, já falei, vou repetir, né? Não preciso desenhar, mas eu vou repetir. Eu não posso analisar por um jogo. Não posso fazer isso aí. Mas num período que está mal e o atleta mostra uma evolução, acho que tu tem que levar em consideração. Eu acabei de dizer isso, está com problema de audição? Não, tu está falando para o telespectador. Ribeiro, eu tenho uma pergunta. O Barcelona, e já é uma informação, o Barcelona teve um interesse no Luan pela imprensa espanhola, mas os próprios espanhóis estão dizendo que eles vão contratar o Paco Alcácer, que é um atacante de 22 anos do Valência. E por isso o Luan não deve ir para lá, porque o Paco Alcácer vai ser contratado. Óbvio, começou a fazer gol, chuta bem. Aí o Barcelona não quer, né? Eu disse, o Luiz Henrique chegou e reuniu a cúpula do Barcelona e disse aqui, eu tenho 3 caras que chutam, preciso um que não chute. Quando aí fizeram Ribeiro Neto. Demonstraram o interesse do Luan, e o Luan fez 2 golaços. Ribeiro Neto, quem chuta melhor, Luan ou Paco Alcácer? Não sei. Mas tu sabe que... Bom, pelo jeito o Luan não vai sair então, tá? Pelo jeito Não. Eu quero saber, cadê a proposta do Barcelona? Que vieram aqui... Mas não. Eu sustentei que não tinha. Nós dissemos que não tinha proposta. O Luan... Mas peraí, tu sustentou os teus argumentos. Mas o Barcelona quer o Luan. Cadê? Mas querer é uma coisa, a proposta é outra. Eu também queria tanta coisa. Eu tô querendo muita coisa. Mas então, já que o Luan, a princípio, então não sai, não tem a proposta, não veio, o Barcelona está contratando um outro atacante. Mas como? Seria o craque da seleção? Bom, não sei, pergunta pro Barcelona, não pergunta para mim, não sou eu que faço a proposta, não sou eu que vim aqui trazer a proposta, tá? Eu vou te dizer então, eu tô dizendo assim, então o Grêmio continua com o Luan no Campeonato Brasileiro. Melhor. Isso é certo. Aí nisso que eu quero chegar. Não, por favor. Não, acho que o melhor pro Luan é num clube que ele jogue, que ele tenha sequência de jogo. Então é o seguinte, o Grêmio com o Luan, teoricamente, não vai ter esse desfalque, então o Grêmio vai ser campeão brasileiro, sim ou não? Não, só uma dúvida, desculpa, Cadu, mas uma dúvida. O que tu prefere, ser titular no Valência ou reserva no Barcelona? Olha, se tu fizer depende muito do time, mas se tu fizer uma baita de uma temporada no Valência, o Barcelona te olha com outros olhos. Mas se for lógica. Pois é. O aspecto financeiro não tem nem escolha. Não tem nem escolha. É que depende do jogador, né, Daniel? Claro, porque o Luan é um jogador que pode ter um potencial para entrar bem no Barcelona e ser bem aproveitado. Então, fazer o caminho do Ronaldinho. Agora ele pode ir bem no caminho do começar como reserva do Barcelona e ir bem. JP, por que tu não pensa caminho do Ronaldinho. De falar, cara? Não, o caminho do Ronaldinho. Não fala isso. Vai pro PSG. Calma, não fala isso, cara. Não fala isso porque me dá urticária. A primeira pessoa que falou em Luan no Barcelona, dentro do Barcelona, com o presidente que na época ainda, se não me falha a memória, era o Sandro Rossell, que teve toda a confusão por causa do... Uma pequena confusão, né? Uma pequena com o Neymar aí. Foi o Assis lá dentro. Teve uma jornalista até mala, mascarada pra caramba, eu tentei conversar com ela, mas não deu. Uma jornalista do Marca, que há 1 ano atrás noticiou que o Assis estava falando bem do Luan, porque o Diego Assis, que é o Dieguinho... Um pouco de realidade para vocês.
é que o Luan, se fosse esse cara todo, nem estaria no Grêmio mais. Mas entendeu? claro, Ribeiro, é óbvio, Então, né? Mas não é assim, Ribeiro. não, Se isso fosse é esse óbvio. cara todo, não estaria Não, no mas não Grêmio mais. é que assim, ó... Não, a tu pode- diferença é o presidente Romildo, que recusou propostas por ele. Mas- recusou proposta de... Tá. O presidente Koff recusou uma proposta de 10 milhões de euros do Valência eu vou... e pediu 12. Tá bem, agora eu vou provocar atrás. vocês. Agora eu vou provocar vocês. Agora eu vou falar para ti, telespectador, mas para vocês, tá? E instigando a interação com os telespectadores. Por que você acha que os torcedores do Grêmio são burros? Ah, não, Ribeiro, não joga pra torcida, não me usa de escadinha. Tá? Sabe Não, por quê? Não, me usa de escadinha. Por que que aí vai- será, então, que o torcedor não. do Grêmio é tão impaciente com esse craque? Tá, e o Por que torcedor será tá que certo o quando vai o torcedor... Luan. Não, mas não é um nem dois. Quem vê o mas jogo mas na o- arena sabe. Não, mas o Ribeiro torcedor tá espera errado. muito mais O Luan, torcedor, entendeu? então vou aproveitar a tua escadinha e vou bater de frente. O torcedor de futebol no Brasil, ele em vários momentos tem atitudes burras. Inclusive o torcedor do Grêmio quando vai o Luan, quando toca a pipoca no Luan. Tem atitudes burras. Era isso que tu queria, tô batendo de frente. Não é que você tem que entender que futebol é momento. Mas, entendeu? mas exatamente é o momento do jogador. Tá. Ribeiro, uma coisa Quando é o cara seguinte, toca pipoca no Luan, uma ele tá sendo coisa- burro. Não Uma coisa é que o naquele jogador... momento lá, o Luan não estava tão bem. O time do Grêmio estava passando por uma vulnerabilidade, entendeu? E aí... A sua deficiência. Das cinzas, como fim. Tá, ele não é um jogador assim. Ele mesmo sendo vaiado, sendo cobrado, e mesmo sendo ele displicente, porque a vaia do torcedor também foi nesse aspecto, ele era um cara que tu via ferramenta nele, tu olha e tu vê que ele é um jogador diferente dos demais. É? E não chegaria a essa vulnerabilidade, né? Mas ele é um jogador que tu vê que Mas ele é eu de outra admiro, turma. mas- Então o que a mas, gente Tchê, está notando qual é agora, a- o que a gente está notando agora é uma evolução, Ribeiro. Tá bom, ele mas começou o a que que eu jogar. tenho dito? Ele está jogando num time que está mais organizado, ele tem uma parceria melhor, é evidente que ele vai eu jogar. também tenho uma outra Peraí, questão. Cadu, Eu também tenho uma outra reunião questão. De pauta aqui. Não, reunião de pauta aqui. Questão de ordem. O Paulinho corta aí o VT. Questão de ordem. Vamos fazer uma reunião Não, de deixa a pauta. imagem, nós ficou três bonito aqui. do Luan ali, ó. Não, Luan mas fazendo nós vamos gol. fazer uma reunião de pauta aqui. Para de dar uma de Vocês- Ribeiro Neto, Vocês esquece querem Alexandre dizer, Faquinha. não. Vocês querem dizer que o próximo jogo do Grêmio pode ter o Wallace Oliveira na lateral direita e não o Edilson, que consertou o local, e nós estamos há 15 minutos debatendo o Luan, que é o melhor do time, que nem vai jogar. Mas nós estamos debatendo o bom e o Wallace Oliveira, que veio pra cá pra passear, a gente não tá debatendo, Cadu. É isso que tu tá querendo dizer pra mim. Então, tá. agora eu Deixa peço eu a te dar uma palavra na reunião de- reunião de pauta, que é o seguinte. aqui A pauta pa- tá errada. Mas Não, tu não quer é. que eu vá debater o Wallace Oliveira? Mas não é... Não, para Deixa eu aí. te falar uma coisa, JB. Para querido. aí. É que o torcedor está querendo ouvir o Luan. Não sei se tu consegue entender. Então, não te Isso mete prova de papo prova dentro. que a torcida, talvez a torcida do O Grêmio torcedor esteja quer ouvir o Luan, mas não fazendo... falar mal do Luan, né? A torcida Ninguém do Grêmio tá está fazendo falando as mal. pazes com o Luan, é isso? A torcida do Grêmio claro está fazendo que as sim. pazes com o Eu Luan. acho que, claro, isso aí é uma sinergia. Ou será, que, hein, Ribeiro? Que tem que ver. É que assim, eu Ribeiro, explico olha pra só. vocês. Eu explico pra vocês. Calma. Eu explico pra vocês. Deixa eu explicar Tá falando primeiro. do telespectador, cara. Claro. O torcedor, ele espera mais do Luan. No ar no Eu tenho a a bola. Cuidado, hein? E O que eu perdi que o Gabriel Jesus virou esse fenômeno todo? Virou a Olha, coqueluche. eu só Virou a sei o seguinte, coqueluche como ele estava O conversando Gabriel com o Jesus, Gabigol. eu vou me Gabriel defender Jesus aqui. foi vendido por quanto? 32 milhões de euros. E cadê a 120. proposta pro Luan? Silêncio. isso há algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, o que eu perdi do Gabriel Jesus, que ele tinha virado uma frase de brincadeira, assim, mais uma das tantas fenômeno. discussões que a gente tem Não, é que na redação. naquele momento Porque ele tinha uma teve manchete aberta. ele teve uma ascensão muito rápida nesse Campeonato Brasileiro, de bom jogador, de promessa, ele virou astro. Tinha uma manchete aberta que ele tinha proposta do Barcelona, do Real Madrid. Bah, O pois Zé cadê? Roberto tinha dito Meu no Deus Bola do céu. da Vez que queria que ele fosse para o Bayern de Munique, que o pessoal do Bayern de Munique tinha tentado colocar ele lá. A Juventus tinha proposta e no fim ele foi para o Manchester Mas City. eu quero fazer uma Poxa, pergunta. mas que isso? Fazer a pergunta, Daniel, que eu tinha deixado, eu ia tentar Sobre o- deixar um pouco no ar antes. ser campeão Seguinte, brasileiro? talvez a torcida do Grêmio esteja fazendo as pazes com o Luan, Claro que e sim. o motivo que eu questiono isso, será que é porque só agora a torcida do Grêmio está se dando conta de que pode perder o Luan, e aí sim se dá conta de que se ela acha ruim com o Luan, pode ser muito pior sem ele? Mas é que o torcedor do Grêmio viu a evolução do Luan. Ele está fazendo as pazes. Não é porque ele está vendo que o Luan evoluiu. Assim, ó, a gente questiona o torcedor. O torcedor teve motivos em um determinado momento para cobrar do Luan.
Ele teve motivos. Sim, A teve vaia, motivos. ela não foi injusta. Ele era um jogador que se desligava, a participação dele no jogo ela não era regular. Que jogadinha pra torcida, hein, Adalel? Não, eu não preciso disso, Ribeiro. Eu não preciso disso. O Pablo Tu Silveira... me conhece e tu sabe que eu não preciso disso. Agora, o torcedor está vendo a evolução. E a prova disso é a forma com que o torcedor se manifesta nas redes sociais em jogos da Seleção Brasileira. O Pablo Silveira está dizendo que é para tirar o Ribeiro do programa porque ele tomou muito ativo no café da manhã. Aliás, eu quero saber mais do ativo daqui a pouquinho, tá? Vou dizer assim, eu tive... Tu tomou ativo no café da manhã? Eu tomo meu ativo de 3 em 3 dias. Tá. Pelo jeito é de 3 Mas é no café horas. da manhã, no almoço ou na janta? Eu tomo... Sim, dado pelo número de refeições que o Ribeiro tem no dia, 3 em 3 dias é café, almoço e janta. Bueno, deixa eu falar o seguinte, claro que eu sou um cara humilde, eu uso as sandálias da humildade. Tá? Tem duas coisas que ninguém tira de ti. A tua humildade e o fato de ser um mentiroso de marca maior. Então eu não vou aqui eu não iria me vangloriar dizendo que eu instiguei. E não só a parte da imprensa que sempre diz, porque eu acho que não é só eu, né? Com a sua dificuldade de definição da jogada, mas também pelo murmúrio da torcida, né? Eu acho que tudo isso contribui para o Luan treinar, né? Se aperfeiçoar, ele é jovem ainda, então não tem problema nenhum de admitir isso. E eu acho, já tenho repetido aqui, que ele é a expressão técnica da equipe do Grêmio. Ele não é craque e nem será, tá? Mas que ele tem evoluído e vai evoluir. Quem disse que é craque? Ribeiro Neto dando o braço a torcer sobre o Luan, né, Não, Ribeiro? eu tô dando o braço a torcer, eu falo sempre Não, isso. o Ribeiro Neto deu o braço a torcer sobre o Luan. Agora eu quero ouvir o Daniel Oliveira. Vai lá, Daniel. Opa, maravilha, meu amigo. A vida a dois merece cuidado e dedicação. Se a mesmice do dia a dia anda atrapalhando o seu relacionamento, ativo para ficar nativa sempre, não é mesmo, Luciana? É isso aí, Daniel. Olha, Boa. como o Ribeiro falou, tem que tomar o seu ativo com frequência para você ver que você vai sair dessa rotina que desgasta qualquer relação. Mas você tem que dar aquele up a mais entre quatro paredes com o ativo, porque o ativo ele é o estimulante do homem moderno. Ele vai agir no seu corpo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades. O grande diferencial é que não altera a vicia pressão. e também não vicia, né, Luciana? Isso, não vicia, não altera a pressão sanguínea. Boa. Você que tem 40, 50, 60, 70, pode tomar tranquilo. Agora tem que ligar para aproveitar a promoção. 30810700, somente por telefone, não tem nas farmácias. E a nossa central, ela atende todo o Brasil. Na tela. É ligar 30810700. Olha só, gente, primeiro pagamento só lá em outubro. É isso mesmo, vai usar o ativo, vai fazer sucesso com a sua parceira e só depois começa a pagar. E a parcelinha, olha, eu até trouxe aqui, gente, é tão pouquinho. Eu comprei 2 kits ontem e deixei olha as moedas aqui com a Uma Luciana. economia pequenininha de 69 centavos por dia, menos que um cafezinho. Então aproveita porque tem pacotes promocionais cheios de desconto e a entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. Então para dar essa ativada, essa melhorada aí na sua relação, 30810700. Quantas ligações hoje, Daniel? Hoje, 50 ligações. Então tá valendo a bonzinho. partir de agora, 30810700. Ligue agora e ganhe um baita presentaço na compra do ativo. 30810700. Ativo, tá aqui, ó. É você nativa sempre, Cadu. Valeu, Daniel. Depois do intervalo tem mais Donos da Bola aqui na Band. E o Inter comemora hoje à noite no estádio Beira-Rio os 10 anos da primeira conquista da Libertadores da América. Quando o Inter foi campeão da América, Eu estava Dentro de campo. Eu estava em casa. no estádio. eu estava dentro da barriga da minha mãe. Enquanto eu esperava aquele jogo começar. Com ansiedade, dormia, acordava pensando no jogo. Mais de 24 horas sem dormir, porque a ansiedade era muito grande. Eu subi e desci as escadas, eu roía as unhas, eu não conseguia comer. Tava muito nervosa mesmo. Querendo que logo chegasse aquele momento. Quando meu pai me contou sobre esse jogo, ele se sente emocionado. Eu fui lá e procurei os títulos do Inter e eu vi o gol do Tinga. O Fernandão cruzou pra ele na área e ele fez o gol de cabeça. Na hora que o Tinga fez o gol, eu senti que a gente ia ser campeão. Meu Deus, sentimento de pura alegria. Convicção de que aquele título seria nosso. A taça tava na nossa mão, não tinha mais ninguém pra tirar aquela taça da gente. O
o Fernandão levantar a taça. É uma coisa que me marca muito até hoje. Alegria, de explosão, de muita felicidade. Missão cumprida, Inter, campeão da América. Eu não me lembro dele jogando, mas mesmo assim ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo. Sempre vai ser meu ídolo. Foi capitão da Libertadores, ele que levantou a taça e na história do Inter ele que foi o melhor jogador para mim. Morreu no dia do meu aniversário, então não tem como não se emocionar. Eu esperei 45 anos para ser campeão da América. Eu esperei 10 anos para ser campeão da América. Eu não esperei, eu já nasci campeão. Tá aí 10 anos da primeira conquista da América do Internacional. O tempo passa rápido, hein? Impressionante, né? Olha, impressionante, cara. Me lembro todo o cabelo trabalho ainda, Ribeiro? Não tinha não. Ainda tinha alguma tinha coisa. mais do que tinha hoje, né? 10 anos, Só passa por rápido. favor, para não estragar a festa, que não tem empate no jogo de hoje, né? Na fase que tá, Deus o livre. Vai ser empatar o o jogo. 13º jogo sem vitória. Vai ter o jogo hoje à noite, às 8h30 no Beira-Rio, entre os heróis de 2006 contra os craques colorados. Qualquer o que ganhar, tá bom, é vitória. Rapidamente citar alguns dos nomes que vão estar presentes. Por exemplo, os heróis de 2006. Vai estar lá o Klemer, o Ceará, o Bolívar, o Índio, o Fabiano Heller, o Perdigão, o Tinga, o Gabiru, Rafael Sobes, Yarley, Renteria e o Enzo, que é o filho do Fernandão, além, claro, do Abel Braga. Claro, tem outros jogadores, eu citei apenas alguns. Belíssima homenagem. Esse time dos heróis de 2006, bela homenagem mesmo, Daniel, vai enfrentar os craques colorados. Entre eles, o goleiro André, Mauro Galvão, Pinga, Kleber, Dunga, Jair, Fabiano, Christian, Valdomiro, Dadá Maravilha, entre outros. Jogo muito interessante, espetáculo muito legal vai ser. É uma festa, né? Voltando para a realidade, o Emerson Figueiró, do nosso Twitter, disse o seguinte: no próximo jogo, será Inter contra São Paulo, mesmo da Libertadores. É capaz dos dois times perderem. Porque o São Paulo também está numa fase ridícula. Então a chance de ganhar é hoje, Cadu. Mas assim, tem uma geração, a gente viu há pouco um menino ali que não era nem nascido, né, quando o Inter conquistou. O bacana é essa nova geração que vai se criando, porque se criou uma geração pelo título, né? E terão um contato hoje que outros já tiveram no auge desses jogadores. É bem bacana, bem emocionante. Eu acho que esse tipo de festa, o Grêmio fez também, o Internacional faz, eu acho que isso tem que relembrar sempre. Legal, a festa é legal, bacana, né? O tempo passa rápido. Hoje à noite, 8h30, no estádio Beira-Rio, a festa dos heróis de 2006 contra os craques colorados. Depois do intervalo, tem mais donos da bola aqui na Band. Voltamos com os donos da bola. JB, dê alguns recados aí pra gente. O pessoal ainda está muito preocupado com o Internacional. Ele diz que jogadores bons não podem estar na Copa do Brasil mesmo, botam meia boca. Por isso que o Brasil tá ruim assim, tá dizendo o Betinho. Eu já não tenho mais saco para olhar esse programa com as besteiras que o Ribeiro Neto fala, o Jorge Antônio. Imagina pra nós. O Edu César, um abraço Edu, que tá sempre participando aqui, tá dizendo que é pro Ribeiro Neto pegar uma carona do Milton Neves e fazer um site de gozações. Bom, olha só, hoje o Donos da Bola começou mais cedo, ao meio-dia, porque agora, 13h, em seguidinha, tem a semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas entre Brasil e Suécia. Hoje o Band Cidade também começa mais cedo, às 6h20, porque às 7h15 tem a final do boxe peso leve com o baiano Robson Conceição, esperança de ouro para o Brasil. E amanhã o Donos da Bola também começa mais cedo, ao meio-dia. Voltamos amanhã. Tchau.